Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Leremos até o verso 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Senhor, eu te agradeço por mais esta noite. Te agradeço por cada pessoa que está aqui. Foi o Senhor que as trouxe aqui. E pedimos ao Senhor que fale profundamente aos nossos corações. Eis a tua palavra, lida, que é poderosa para salvar. Usa a minha vida, Senhor, em toda a minha incapacidade de comunicar esta tão bendita palavra, mas utiliza, Senhor, que enquanto eu prego a tua palavra, teu Espírito possa convencer, teu Espírito possa esclarecer cada mente, cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós acabamos de ler estes versos que nos contam a história de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com suas lágrimas e com perfume. O tema que eu dei para esta mensagem é a fé que salva. E a pergunta que eu quero que você fique na mente durante todo o tempo em que eu estarei falando é: eu possuo a fé que salva? O que é esta fé que salva? E nós veremos no decorrer desta exposição bíblica o que é isso, e você vai conseguir responder, se for honesto e sincero com você mesmo, se você realmente possui a fé que salva. E se não possui, responderei também como você fará para possuir. Bom, nós temos aqui nesta cena Jesus sendo convidado para ir a uma casa de um fariseu. Os fariseus eram os homens religiosos daquela época. Eram os líderes da religião daquela época. Tinham muito conhecimento bíblico. E Jesus é convidado a ir a esta casa. Vamos observar o versículo 36.
convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Se você conhece um pouquinho da história bíblica, se você conhece um pouquinho dos evangelhos, você sabe que Jesus, ele muitas vezes entrou na casa de pecadores. Pecadores todos somos, mas pecadores declarados como coletores de impostos, pessoas de má fama. Mas agora nós estamos vendo Jesus entrar na casa de um homem religioso também. E neste primeiro versículo, nós já aprendemos algo acerca de Jesus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele pode estar na casa do homem religioso ou na casa das pessoas de má fama. Basta que essas pessoas o convidem e ele estará lá. A palavra de Deus diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus pode entrar na casa dos ricos ou no barraco, na pior das favelas. Não importa. Ele é cheio de graça e cheio de misericórdia. E ele contempla cada coração. E se um homem religioso, e nós veremos aqui que um homem pode até chegar a convidar Jesus para ir à sua casa, pode até manifestar algum certo grau de respeito por ele, e mesmo assim, não crer de todo o coração em quem Jesus é, e não reconhecer sua situação de pecador. Quando nós observamos este relato, um homem, um religioso, chamando Jesus para entrar na sua casa, a primeira coisa que você pensa é: ele valoriza Jesus, ele está chamando Jesus para entrar na sua casa e para comer com ele. Nós não costumamos chamar para a nossa casa pessoas que nós não queremos perto de nós. Então ele mostrou algum grau de respeito por Jesus. Ele o chamava, nesta passagem, nós vemos ele chamando Jesus de mestre. Então ele tinha respeito por Jesus. Ele considerava Jesus um grande mestre. E talvez seja a situação de vocês que estão aqui sentados. Eu suponho que se você veio aqui, você tem alguma consideração por Jesus. Você pelo menos o considera de alguma maneira, pelo menos um mestre. Mas nós veremos que isso não é suficiente. Vamos avançar um pouquinho. Veja o verso 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, um vaso de perfume, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Quando nós lemos assim, e eis que uma mulher da cidade pecadora, talvez não capte toda a força que esse versículo quer dizer. Quando aparece ali pecadora, possivelmente essa mulher era uma prostituta. Se fosse só uma mulher, ia dizer, e uma mulher foi até Jesus. Então ele coloca pecadora, uma mulher de má fama, uma prostituta. O irmão Frank, ao iniciar a reunião, leu Mateus 11, versículo 28, que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos vendo uma cena aqui de um jantar acontecendo numa casa, e a mulher sabia que Jesus estava lá, e ela já está indo preparada para encontrar com ele. Ela já está indo com um vaso de perfume e já está indo chorando aos seus pés. A Bíblia não narra, mas nós com certeza podemos pensar e imaginar. Esta mulher já tinha visto e já tinha ouvido Jesus antes desta cena acontecer. Possivelmente, o versículo que o irmão Franklin leu esta noite ao iniciar a reunião tenha sido ouvido por esta mulher. Esta mulher prostituta, de má fama, que talvez já tenha se deitado com a cidade inteira naquela região, e que para os próprios fariseus era uma mulher sem valor e que jamais eles receberiam em sua casa, jamais. Talvez tenha ouvido de Jesus: Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Venha você que está sobrecarregado com seus pecados, cheio de falhas e cheio de culpas.
Venha a mim, eu darei descanso. Ou talvez ela pôde presenciar uma cena nos evangelhos em que uma mulher é pega em adultério e a lançam diante de Jesus e dizem a ele, estes mesmos fariseus, esta mulher foi pega em pecado, ela estava adulterando, a lei diz que ela deve ser apedrejada. E Jesus virou para aqueles homens e disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Um por um foi saindo. E Jesus olhou para aquela mulher, adúltera, sim, ela tinha cometido esse pecado. Jesus olhou para ela e disse, ninguém te condena? Tampouco eu te condeno. Vá em paz, não peques mais. Talvez essa prostituta tenha visto essa cena e ela ficou olhando para Jesus e disse, se ele perdoou essa adúltera, ele pode perdoar a mim também. Se ele teve misericórdia dela, ele pode ter misericórdia de mim também. E eu sei que esta noite ele vai jantar naquela casa daquele fariseu. Eu sei que ele estará lá. E talvez seja a minha chance de encontrá-lo e me lançar aos pés dele e encontrar misericórdia, porque ele é cheio de misericórdia, porque ele é cheio de amor. E lá foi essa mulher. E ao chegar, é interessante que vocês saibam que naquela época, o serviço de lavar os pés de alguém, toda vez que você chegava na casa de alguém naquela época, conforme os estudiosos, os historiadores, vocês sabem que as estradas eram todas de terra batida, né? Então eles andavam de sandálias. E quando eles chegavam a uma determinada casa, era costume homens ricos receberem as pessoas que vinham andando. Colocavam servos à disposição para, com uma bacia de água, lavar os pés das pessoas que chegavam. E Jesus nos contou aqui nessa parábola que os pés deles não foram lavados por quem o recebeu, mas aquela mulher lavou os pés de Jesus com as lágrimas de seu arrependimento. Certamente Jesus foi muito mais honrado pelas lágrimas que fluíam dos olhos daquela mulher do que uma bacia de água poderia ter feito. Ela reconheceu que ela era uma pecadora e se derramou aos pés de Jesus. Chorava. E ela, naquela época também, não se era muito comum que as mulheres andassem com os cabelos soltos, mas então ela largou os seus cabelos para enxugar as lágrimas que ela derramava aos pés de Jesus. A Bíblia diz que o cabelo da mulher é a sua glória. Então o que essa mulher está fazendo é lançando toda a sua glória aos pés de Jesus, dizendo, eu não sou nada. Eu não sou nada. Jesus é tudo e é a minha única esperança. Lindo. Aquelas lágrimas que ela derramava de seus olhos era o clamor profundo de seu coração pela culpa do seu pecado. E ela encontrou essa misericórdia, essa graça em Jesus. Só que, veja, a mesma casa, o mesmo lugar, duas atitudes diferentes. Nós estamos vendo agora a atitude de uma mulher que chega completamente constrangida. E agora nós passamos a observar a atitude do outro homem, do homem que convidou Jesus para ir lá. Versículo 39, olha o que ele diz. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Isso aqui ele está dizendo consigo mesmo, ele não falou em voz alta, ele está pensando. Ele viu a situação. Ele falou, se esse Jesus fosse o que ele diz que ele é mesmo, se ele fosse profeta, se ele fosse enviado por Deus, de maneira nenhuma ele deixaria essa mulher tocar nele. Não pode ser um profeta, não pode ser alguém enviado da parte de Deus. Então veja, ele convidou Jesus para entrar na casa dele, mas quando ele vê as ações de Jesus, ele está lá para criticar Jesus. Ele está lá tendo maus pensamentos acerca de Jesus. E ele diz,
porque é pecadora. Ele revela muitas coisas acerca de quem ele é. Ele se sente superior, ele não se sente um pecador. Ele olha aquela situação e diz, aquela mulher é pecadora, eu sou um homem bom, eu sou um homem religioso. Se a situação fosse oposta, se aquela mulher, ao invés de ter ido aos pés de Jesus, tivesse ido aos pés daquele fariseu, possivelmente aquele homem tinha tirado aquela mulher com pontapés. Possivelmente aquele homem teria empurrado a mulher para fora da casa dele. Mas o versículo 40 diz, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Sabe por quê? Porque enquanto o fariseu apenas pensava, Jesus sabia o que ele estava pensando. Jesus sabe exatamente o que você está pensando e sentindo agora. Ele é Deus. Ele sabe que tipo de reação você está tendo neste exato momento enquanto eu pronuncio essas palavras. Talvez você esteja pensando, o que eu estou fazendo aqui? Ou, o que ele está falando? Que relação isso tem com a minha vida? Meu Deus. Ou talvez você esteja pensando, eu preciso ouvir isso. Eu preciso entender esta história, eu preciso entender o que é a fé que salva. Eu preciso ser salvo. Jesus sabe com que coração e com que mente você está aqui. Se você está com a mente longe, se você está com a mente aqui, Jesus sonda seu coração neste momento, como ele sondou o coração daquele homem que se sentia melhor. Essa prostituta, imagina que ia tocar no meu pé. E no meu não. Jesus não pode ser um homem de Deus. Jesus não pode ser um profeta. Jesus disse, olhou para ele e falou, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Fala, mestre, o que você tem para dizer? Então Jesus conta uma parábola para ele. Versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então Jesus conta uma parábola aqui. 1 denário é 1 dia de trabalho. Então um homem devia 50 dias de trabalho, o outro devia 500 dias de trabalho. Vamos colocar em dinheiro. Um homem deve 500 reais a um, o outro deve 50 mil reais a outro. Jesus diz, nenhum dos dois tem como pagar. Então este credor perdoou a dívida dos dois. Quem vai amá-lo mais? O que devia 50 mil ou o que devia 500 reais? E o fariseu responde corretamente. Suponho que aquele que devia mais, aquele que foi mais perdoado. Você vê o que Jesus está fazendo com aquele fariseu quando ele propõe esta parábola? Jesus que sondou o coração. Jesus está dizendo, talvez não. Você talvez deva menos que esta mulher prostituta. Você talvez seja este homem que deve apenas 50 denários. E esta mulher deva 500. Mas o foco desta parábola é, nenhum dos dois tem como pagar. Talvez aqui sentado, nós não tenhamos nenhuma prostituta, nenhuma adúltera, nenhum ladrão, assassino. E existem homens que caíram nestes pecados. Mas até se existir alguém nesta situação aqui, a graça de Jesus pode perdoar. Ele é cheio de graça, ele é cheio de misericórdia. E o que ele está dizendo para o fariseu é, você me ama pouco e me trata mal, porque você não entende que você é um pecador. Você não entende a sua necessidade. Não tendo nenhum dos dois com que pagar. Talvez você não valorize tanto a Jesus porque você não entende o tamanho da sua dívida. E talvez quando você compare com outros homens, sua dívida não seja tão grande. Você olha e fala, não, mas eu não sou uma pessoa tão má assim. Eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Eu não cometi tantos erros assim na minha vida. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém.
Então, você talvez se sinta como este fariseu. Não tenho tanto a pagar. Mas mesmo que seja pouco em comparação a outros homens, você não tem dinheiro para pagar. Você não tem condições para pagar. Você não tem recursos para pagar a sua dívida com Deus. Por isso Jesus Cristo veio morrer para pagar a minha e a sua dívida. Para morrer pelos pecados dos homens. E aquele que crê em Jesus tem sua dívida perdoada. Por que alguns se lançam aos pés de Jesus como esta mulher prostituta e chora e sente tanto a sua culpa? Às vezes o Evangelho encontra pouso nos corações mais desesperados e mais culpados. Mas quando você tiver que acertar as suas contas com Deus, você não vai poder dizer a Ele que sua dívida era pequena. Você tem uma dívida. Todos os homens são pecadores. Todos os homens estão debaixo da condenação de Deus. E por isso Ele enviou Jesus para pagar pelos nossos pecados. E agora, Jesus faz uma coisa que nenhum hóspede costuma fazer. Ele foi convidado na casa. Então, as regras de etiqueta não permitiriam que... Imagina que você me convide para ir à sua casa e eu chegue lá e comece a reclamar da forma como você está me tratando. Mas Jesus queria expor o coração daquele homem, na expectativa de salvá-lo. Então ele diz assim, no versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, o fariseu que o chamou, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo no rosto, um ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Então Jesus agora começa a comparar. Você me convidou para vir aqui. Você me convidou para jantar. Mas não me deu o mínimo de hospitalidade. Porque era o costume da época, como eu já disse. Chegava-se uma pessoa de longas viagens andando a pé. Todo bom hóspede. É como hoje chegar na casa de alguém e alguém fala, quer um copo d'água? Você quer lavar as mãos? Você quer alguma coisa? A pessoa é atenciosa com quem chega em casa. Para receber bem a visita. Naquela época, para receber bem uma visita, você lavava os pés. Os pés estavam cansados da viagem e empoeirados. Dava alívio aos pés. E normalmente, servos faziam isso de homens ricos. Mas se a pessoa não fosse rica, neste caso, ela poderia simplesmente dar uma bacia com água, para que Jesus pudesse lavar seus próprios pés. Mas nem isso ele fez. Ele nem sequer beijou o rosto de Jesus quando ele chegou naquela casa. Beijar o rosto é como equivale para nós um aperto de mão e um abraço quando nós recebemos pessoas que são nossos amigos. Então este mestre chamou Jesus, mas ele não dá o mínimo de hospitalidade a Jesus. E a verdade é que muitas pessoas dizem pertencer a Jesus, mas não dão o mínimo de hospitalidade a Ele. Muitas pessoas podem frequentar igrejas, frequentar cultos, conhecer versículos, mas Jesus sonda o íntimo, sonda o profundo do coração. Será que há hospitalidade? A palavra de Jesus, há amor por Jesus, simbolizado aqui no lavar dos pés, no beijar do rosto, no ungir a cabeça com óleo. E Jesus diz no versículo 47, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Vamos entender este verso aqui. Talvez numa leitura precipitada alguém vai entender assim, Jesus está perdoando os pecados dela porque ela está amando muito a Jesus. Então como ela amou muito a Jesus, Jesus perdoou os pecados dela. Não é isso. Ela está amando muito a Jesus porque Jesus perdoou os pecados dela.
Jesus está dizendo, aquele a quem muito foi perdoado, muito me amará. Na primeira carta de João, o apóstolo diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós amamos porque um cristão passa a servir a Deus, passa a amar ao Senhor e dedicar a sua vida a Ele, se importar em convidar pessoas para pregar o Evangelho, viver isto, porque ele foi muito perdoado. Jesus demonstrou muita misericórdia, Jesus demonstrou muito amor. E a quem muito se perdoa, muito amará Jesus. Quanto você ama Jesus? Quanto você tem afeição, afeto por Jesus? Depende do quanto você sente que você é culpado. E se você já ouviu dos lábios de Jesus, os teus pecados estão perdoados. Aqueles que já entregaram sua vida a Jesus podem se lembrar do mesmo dia em que isso aconteceu. Porque essa história dessa mulher aconteceu com cada um que entregou sua vida a Cristo. Houve um dia na nossa história em que, reconhecendo a culpa dos nossos pecados, nós fomos chorando aos pés de Jesus. E nós encontramos misericórdia. Você já encontrou esta misericórdia? Você já encontrou estes pés? Ou para você isso que eu estou falando não faz o menor sentido? Este papo de igreja, de Bíblia, não faz o menor sentido para mim. Será que é assim para você? Versículo 48. Então Jesus disse à mulher, perdoados são os teus pecados. A prostituta que soube que Jesus estaria naquela casa aquela noite. Jesus está lá, eu preciso ir. Ela chorou, se arrependeu. Pôde ouvir naquele dia, seus pecados estão perdoados. Não há maior bênção na vida de um homem ou de uma mulher do que ouvir isso. Os teus pecados estão perdoados. Mas talvez essa palavra que eu estou falando aqui, os teus pecados estão perdoados, não sinta efeito nenhum dentro de você. Você ouve e não acontece nada, porque você não sente os teus pecados. Porque você não entende a distância que os teus pecados te colocam de Deus. Mas a nossa oração e o porquê nós oramos e pregamos é para que Deus possa abrir seu coração, para que você entenda isso. Entenda os seus pecados. Entenda a necessidade que você tem de Deus. Entenda que disso depende toda a sua eternidade. Depende de sua alegria aqui e no porvir. Uma pessoa pode ser feliz neste mundo, vivendo nas suas alegrias, noitadas, felicidade, prazeres. Bastará 1 minuto depois que morrer para se arrepender completamente e não terá mais volta. Não terá mais tempo de retorno. Por que eu não ouvi? Por que eu não ouvi os meus amigos? Por que eu não ouvi os meus amigos que insistiam comigo? Por que eu não ouvi os meus amigos que oravam por mim e falaram para eu entregar a minha vida a Jesus? Por que eu não ouvi que eu era um pecador? Por quê? O que te impede de entregar a vida a Cristo? Você abraçará o pecado, abraçará o inferno e caminhará para ele assim? Dedicará a sua vida a Satanás, ao invés de receber o convite da graça, ao invés de receber o convite de Jesus, que diz: você não precisa fazer nada, nada, você não tem que fazer nada para ser salvo, apenas reconhecer que é um pecador, apenas reconhecer que é alguém necessitado e que Jesus morreu pelos seus pecados. Lembre-se da parábola, ambos não têm como pagar, ninguém aqui tem como pagar. Se Jesus me tratasse, se Ele me tratasse da forma que eu mereço, eu estaria no inferno, eu estaria condenado, mas Ele me tratou com graça, com misericórdia. O grito de amor de Cristo rompeu a dureza do meu coração, e eu espero que rompa a sua. Rompa a sua dureza. Você pode sair daqui
falar, eu ouvi lá um falatório. Ou você pode sair daqui desesperado. Eu quero Cristo, eu quero salvação para a minha vida, eu quero conhecê-lo. Olha o versículo 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Você vê como uma pessoa pode estar com Jesus no mesmo lugar, pode frequentar uma igreja, pode fazer o que for e mesmo assim não saber quem Ele é. Eles não estavam comendo com Jesus, eles não tinham certa familiaridade com Jesus. Mas quem é este que perdoa pecados? Eu não sei quem é Ele. Mas a pecadora sabe, a prostituta sabe. A prostituta sabe quem é Ele, porque ela sabe que ela é culpada. A prostituta sabe que Ele perdoa pecados, porque ela sabe que é pecadora. Talvez você conheça pouco de Jesus, porque conhece pouco da sua culpa. Mas se você conhece a sua culpa, se você conhece os seus pecados e os seus erros, eu te apresento a salvação para você. Estes mesmos pés que esta prostituta beijou, foram os pés que foram cravados na cruz por meio de pregos. Estes mesmos pés por quem ela chorou, foram os pés ensanguentados pelos meus e pelos seus pecados. Você pode fazer a mesma pergunta: quem é este que até perdoa pecados? Este é o Filho de Deus, que abriu mão da sua glória, que era adorado por anjos lá no céu e decidiu por amor descer, se fazer homem, viver uma vida perfeita e morrer na cruz. E Ele disse aos seus discípulos: ide, pregai o Evangelho. O que eu, como discípulo de Jesus, estou fazendo é pregar o Evangelho. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Qual foi a pergunta que eu pedi para que vocês mantivessem na cabeça? Qual é a fé que salva? Qual é a fé verdadeira? Bom, a fé verdadeira é a fé da prostituta, não a fé do homem religioso. E eu vou mostrar duas características que nós vemos neste texto para concluir a minha mensagem. A fé verdadeira é aquela em que você une reconhecimento da sua culpa com reconhecimento de quem é Jesus. Essas coisas precisam estar juntas. Não adianta você reconhecer uma e não reconhecer a outra. Eu reconheço quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Salvador. No Natal a gente diz que Ele nasceu, dia 25. Eu reconheço quem é Jesus. Não é suficiente. Porque muitos até podem reconhecer Jesus como este fariseu, chamá-lo de mestre. Mas falta outra coisa: reconhecer que é pecador, reconhecer a sua culpa. A fé verdadeira é aquela que reconhece: eu reconheço que sou culpado, e eu reconheço que Jesus tem poder para me salvar, e tem misericórdia para me perdoar. Se você apenas reconhecer que você é culpado, também não adianta. E há muitas pessoas que não são salvas por causa disso. Elas reconhecem, elas sabem que são culpadas, elas sabem que estão erradas, que são miseráveis, mas elas não acham que Deus pode perdoá-las. Então essa não é a fé verdadeira. Você só sente culpa. E a boa notícia é: sentir culpa é bom, mas Cristo pode perdoar seus pecados. A fé verdadeira une as duas coisas. Reconheça que você é pecador, mas reconheça que Jesus pode perdoar os seus pecados. Deixe-me dizer uma coisa. Quando nós lemos essa história, e eu vou encerrar, quando nós lemos essa história, quem você acha que estava em paz inicialmente? A prostituta ou o fariseu? O fariseu? Certamente o fariseu. Aquela paz era falsa, porque era uma paz nos próprios méritos. Ele achava que ele era um homem bom. Mas quando essa história acaba, quem vai em paz para casa é a prostituta. E o fariseu não está em paz. Como você sairá hoje daqui?
Se sentindo um homem bom ou um pecador que precisa da graça de Jesus? Você quer ter a fé que salva? Reconheça seu pecado e reconheça que Cristo pode salvar. Bom, para ficar claro aqui qual é o nosso procedimento e o nosso entendimento como igreja, nós não fazemos apelo e pedimos para que você levante a mão e venha aqui à frente, porque qualquer homem pode levantar a mão e andar e dizer, eu quero. Mas Deus sonda os corações. Você pode, se sentiu e entendeu, orar a Deus e Ele te ouvirá. E você pode procurar um irmão que está aqui. E eu me coloco à disposição, o irmão Bruno, se puder levantar a mão aqui, o irmão Franklin, né? Se colocam à disposição para que, caso você queira orar junto conosco, tirar alguma dúvida, para que Deus te abençoe e para que você seja salvo pela graça de Deus. Um convite para vir à frente é muito simples e muito fácil. Mas uma obra verdadeira, reconhecer que você é pecador, isso é um milagre da graça de Deus. E que Deus opere esse milagre. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos por Tua palavra. E pedimos ao Senhor que